Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma comunicação de expansão da consciência. Meu nome é Jéssica Palandi e eu tô aqui hoje para te trazer 3 sugestões para sair dos conflitos internos, daquelas vozes que ficam te atormentando. Faço, não faço, quero, não quero, vou, não vou. Chega! Para se libertar dessas situações, é importante que a gente expanda o nosso olhar. Então hoje eu vou trazer 3 sugestões que eu uso na minha vida com os meus clientes. Funciona, mas é preciso que você se familiarize com esse olhar, abaixe suas barreiras para experimentar na sua vida antes de julgar, criticar, mas para mim não funciona, mas para mim não dá certo. Sai dessa resistência. Isso já mostra que você vive num conflito. Normalmente as pessoas que vivem em conflitos internos, elas sentem resistência em escolher, em tomar decisões, em definir opiniões. Então elas ficam ali naquela sensação de faço isso, não faço, e acaba empurrando, procrastinando, deixa de realizar, deixa de escolher e passa-se a vez, passa-se o tempo e as coisas não se resolvem. Então, primeira sugestão, a seguinte: respire. Entre em aceitação com aquilo que te incomoda neste momento, respirando, aceitando a situação como um fato, pois essa situação, esse problema, esse estresse que você já está vivendo já está acontecendo. Então não adianta entrar em negação com isso e nem entrar nos porquês da vida. Por que comigo? Por que assim? Por que não depois? Por que eu não pensei antes? Saia dos porquês. A pergunta que começa com o porquê, ela quer justificar algo, mas não existe uma justificativa. Existe uma escolha feita lá atrás e assim as consequências dela aqui vividas. Então aceite, não importa se você fez uma escolha ruim, se não foi por você, se foi apenas algo que você precisou vivenciar, foi a escolha de outra pessoa. Saia dessa sensação de querer achar o porquê que a coisa está acontecendo. Aceite, a coisa já está acontecendo, o estresse já está acontecendo, o problema já está aqui. Respire na situação, aceitando. Quando você respira, respirar que eu digo é respirar pelo nariz mesmo, olhar para a situação como um observador, puxar o ar, soltar o ar, sair um pouco da resposta imediata, do impulso, da ação por impulso, no automático. Saia disso, respire, para que você organize as suas químicas no corpo. Quando a gente respira, nosso cérebro libera o oxigênio, a gente acalma, a gente sai da ansiedade, a gente libera algumas químicas que nos acalmam, que faz com que a gente fique mais presente. Isso já é mais do que comprovado. Só não acredita quem não experimenta, quem não dá nem a oportunidade para experimentar. Então essa é a minha primeira sugestão. Respire, aceite que a situação está acontecendo. Segunda sugestão, a partir daí você respirou, entendeu que a situação já está acontecendo, entre como um observador da própria história. Observe o que está acontecendo aqui, de quantas formas eu posso transformar isso. E aí, quando você faz essa pergunta de quantas formas eu posso transformar isso, é interessante que você olhe para a imagem, que é a cena que está acontecendo, o problema aí vivendo, né, vívido na sua frente, e olhe para o ladinho e observe o que seria a melhor solução para mim aqui, como eu gostaria de que isso fosse solucionado. Aí vai vir uma imagem na sua cabeça. A partir desta imagem, você vai fazer perguntas. De quantas maneiras eu posso criar isso na minha realidade agora? Qual pode ser o melhor comportamento que eu vou ter aqui? De quantas formas eu posso olhar para esse mesmo problema e solucionar? Se não for exatamente assim, quais as outras formas possíveis que isso pode me trazer um bem-estar e eu possa solucionar?
Então perceba que a segunda sugestão é você entrar como um observador e fazer perguntas a partir do observador. E qual é a diferença, Jéssica? O que é ser um observador? Na verdade, o observador, ele não tem envolvimento emocional com a coisa. E é aí que está o segredo. Quando a gente está envolvido emocionalmente com alguma coisa, a gente está no conflito, a gente está batendo de frente, a gente está no impulso, querendo resolver, querendo solucionar, sofrendo as dores daquilo. Então, isso limita a nossa visão das possibilidades, isso limita a nossa ação com inteligência, porque a gente está cego pelas emoções de baixas frequências. Então, provavelmente, ou você vai ficar no looping vivendo a mesma situação durante meses, às vezes anos, ou você vai realmente escolher algo por impulso, algo imediato e depois lá na frente você falar, mas se eu tivesse pensado, se eu tivesse parado, se eu tivesse, teria feito diferente. Por que que você entra nessa sensação? Nossa, hoje eu tô gaga, né? Mas tudo bem, vamos lá. Por que você entra nessa sensação? Porque você agiu por impulso, você não deu esse tempo para si mesmo para respirar, para observar, para realmente buscar as possíveis soluções. Porque, como eu sempre digo, gente, não existe uma única resposta para uma questão. Existem várias possibilidades, várias opções para o mesmo problema, para a mesma questão. Essa questão do sim e não, certo e errado, é assim ou não é de nenhum jeito, não existe isso. É uma coisa que foi colocada na gente como crença, que só tem duas opções, só tem isso para fazer. Quando você está nesse pensamento, você está limitando as suas possibilidades. Então, o observador, quando ele não está envolvido emocionalmente, ele consegue te dar mais opções. E nem sempre a gente tem um observador do nosso lado, alguém com uma cabeça fria e inteligente emocionalmente falando, que possa nos instruir e observar pra gente. Às vezes a pessoa, pelo próprio olhar e pela própria experiência, pode vir querer nos instruir, mas a partir das verdades dela, dos medos dela, e nem sempre aquilo vai de acordo com a experiência que seria mais adequada para você, percebe? Então, o melhor é que você aprenda a se colocar como um observador, se distanciando, pelo menos por um momento, da situação de forma emocional e consiga fazer as perguntas de expansão. Perguntas que não vêm com porquê na frente, mas sim de quantas formas eu posso aprender, o que mais é possível aqui e qual é a criatividade que eu posso ter aqui, que outros comportamentos vão trazer mais leveza e mais facilidade para eu resolver isso. Você vê que as perguntas são mais elaboradas, requer um pouquinho de tempo, seu, mas vale muito a pena. E a terceira sugestão é a seguinte: muitas vezes você já tem a resposta na sua frente, o interfone tocando, né? Sempre assim. Oi. Dá tchauzinho. Só um minutinho, amor. É, porque senão eu não consigo, né, gente? Mas tudo bem, bora lá. Terceira sugestão e última. É assim: a partir do momento que você observou, que você trouxe esse olhar das possibilidades, de tudo que está acontecendo aí para você, o que você precisa fazer? Você precisa ter coragem de fazer a escolha. Coragem de assumir uma das posições que você viu como possibilidades. Aquela que é a melhor. E por que eu falo que isso é uma sugestão para você, uma terceira sugestão? Normalmente, a gente já sabe qual é a melhor ação. Qual seria a melhor conduta, o melhor comportamento. Mas, apegados ao ego ou alguma questão de orgulho, você deixa aquilo de lado. Não, mas eu não vou abrir mão disso. Ai, mas eu não vou. Porque não, mexeu com meus sentimentos, mexeu com a minha ferida. E você começa a amargurar, prende aquilo de um jeito e não aciona a possibilidade que seria mais fácil. Por medo de que o que vão pensar de mim, ai, se eu abaixar dessa vez, vão cagar na minha cabeça mesmo. Então, esse tipo de crença, muito cuidado. Você pode estar perdurando, prolongando uma situação que poderia ter sido solucionada sim, só que por orgulho, por ego e por outras questões,
de personalidade, você não permite que isso ocorra da melhor maneira. Então, atente às soluções e coragem. Coragem e humildade para que você faça a melhor escolha, não só para si mesmo, mas para todos os envolvidos. Porque isso é uma atitude altruísta, é uma atitude que vai trazer um bem-estar tanto para você quanto para as pessoas envolvidas, pode ter certeza, tá bom? Então, essas são as 3 sugestões, gente. Filho em casa é assim mesmo, então não liguem para os coadjuvantes, tá? Mas sim na mensagem que está sendo passada aqui, que é com todo o meu coração que eu faço. Eu uso esse tipo de olhar na minha vida, me ajuda a ter mais clareza de como escolher as coisas que eu preciso definir, né? Porque em alguns momentos eu vivo um conflito também. Será que é agora um bom momento? Será que não é? Então eu entro muito nessas perguntas como um observador da minha própria vida. E a partir dessas perguntas eu vou conduzindo a minha vida. Digo que 90% das vezes eu tenho bons resultados e consigo fluir com mais leveza. Aqueles 10%, de repente eu não fiz isso direito, de repente eu deixei o orgulho dominar ali, depois eu parei para pensar, puxa, eu devia ter feito diferente. Mas tá tudo bem também, nós estamos aqui aprendendo. A ideia é que a gente treine a nossa mente toda vez que a gente precisar acionar essas posições, essas decisões. Em algum momento isso vai dar mais certo do que em outros, mas o importante é a gente se manter cada dia mais o nosso melhor. Se eu podia ter feito diferente, eu vou ter uma outra oportunidade, pode ter certeza, e eu vou fazer diferente. Porque enquanto a gente não aprende, os eventos se repetem na nossa vida. Você pode reparar nisso. Como você tem atraído para a sua vida eventos parecidos. Por quê? Porque o universo está te mostrando que essa frequência existe dentro de você ainda e que isso precisa ser solucionado. Então, quantas vezes você quer reviver? Quantas vezes você quer atrair o mesmo tipo de pessoas que fazem as mesmas coisas, os mesmos tipos de locais de trabalho, os mesmos eventos em família? Você que manifesta isso. Então, quando você mudar a sua conduta, quando você fizer esses três passo a passo aí que são os básicos, você vai começar a mudar o resultado desses eventos. E aí você vai falar, puxa, vale a pena. Então é isso, gente. Para quem não me segue no Insta, bora pra lá, curte, compartilha. Vocês sabem que é só assim que as coisas funcionam. Mas além disso, se você sentiu que essa mensagem faz sentido, reverbera com você, passe essa informação para outras pessoas com as suas palavras. Fale, haja de acordo com isso que você está aprendendo e compartilhe com mais pessoas, mesmo que não seja o próprio vídeo, mas saia falando, mostre a partir do que você está aplicando na sua vida, a partir do exemplo, que é possível se transformar, se melhorar todos os dias, tá bom? Porque a ideia aqui, ó, é um com todos. Todos somos uma única semente aqui, reverberando neste planeta. Então, quanto mais pessoas estiverem alinhadas com esse tipo de sentimento, elevando a sua frequência, melhor nós vamos viver num planeta mais alinhado e mais saudável, tá bom? Então é isso aí, gente. Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!